maior problema é a lateral por não ter o Everton, que está machucado, só volta ano que vem. E a gente pode contar talvez com a entrada do Toró, né? O Toró já está confirmado no lugar do Maldonado, né? O Fierro era reserva, então vai pôr alguém que já estava na reserva, não entra no time titular. E o Juan, ele só tem o Jorbison ali, né? Como reserva dele. Vai improvisar quem? Só se ele botar o Fabrício, que é canhoto ali, para fazer uma espécie de lateral zagueiro pela esquerda, né? Você acha que é mais provável que isso aconteça? Particularmente, eu acho que não é a hora de você improvisar. Ainda mais você jogando um jogo tão importante com o Náutico lá, vai ser um jogo de pressão, torcida apertando. Os aflitos têm um histórico de grandes partidas, é um campo realmente muito difícil de jogar, de não muito toque de bola, talvez de você alçar, explorar a presença de área do Adriano. É complicado. Eu acho que não é hora de você improvisar ninguém. O Jobson já fez, não partidas brilhantes, mas boas partidas ali pela lateral esquerda. Eu acho que é hora de apostar nele. É um jogo difícil, é complicado, mas acho melhor apostar no menino do que improvisar alguém na esquerda. É verdade. Até o Fabrício, se eu não me engano, está lesionado, né? Então acho que, não sei, durante a semana pode se recuperar aí, mas a última informação que a gente tinha é que o Fabrício estava lesionado. Agora, Luana, 2 pontos do Flamengo para o São Paulo e 1 ponto para o Palmeiras. Toda entrevista, os jogadores batem no mesmo discurso. Estamos lutando pelo G4. Mesmo a 2 pontos, né? Porque um tropeço do São Paulo, um empate, o Flamengo pode ser líder. Um tropeço do Palmeiras, que é bem provável, pega o Grêmio lá no Olímpico, é muito difícil vencer o Grêmio lá. Flamengo, você acha essa atitude certa? Porque nos últimos anos o Flamengo lutou pelo título, em 2008 o Flamengo lutou, em 2007 não chegou a lutar, mas em 2008 acabou chegando ali perto da liderança. E fez um oba-oba danado na Gávea, né? Aquele famoso oba-oba, vamos ser campeões. Acho que o Flamengo aprendeu, por isso que está tentando ir no sapatinho, está tentando falar pouco de título, para tentar surpreender. Se está tentando, talvez está conseguindo. Talvez não, com certeza está conseguindo. Realmente, o Flamengo entra na briga pelo título, no G4 já está, mas é a hora realmente de você querer se firmar ali, porque tropeço de qualquer um ali na ponta pode mudar a tabela. A gente vê sempre o Pet, que é muito experiente, o Bruno, o Léo, todos falando, batendo nessa tecla, G4, G4. Mas que o Flamengo chegou e vai disputar título, isso todo mundo sabe. A torcida está muito feliz, está vendo mais perto a possibilidade de chegar ao Hexa, mas a parte de oba-oba fica para a torcida. Tanto que o time está treinando não mais na Gávea, né, treinando no Ninho do Urubu, afastado daquele centro. Aprendeu, né, Luana? Estava na hora de aprender já, né? É verdade. A torcida atleticana que foi calada no Mineirão nesse fim de semana, que se vangloriava muito de ter tirado o título do Flamengo ano passado, com aquele 3-0 dentro do Maracanã lotado também. Passou por isso nesse fim de semana, mas talvez já estivesse na hora de aprender, né? E disseram aí que o Mineirão é o maior estacionamento do mundo, né? 3 gols e 65 mil bestas. O pessoal aí, a torcida do Flamengo, brincando bastante aí com essa vitória, já que os atleticanos ano passado deram aquele pneu no Flamengo, 3-0 dentro do Maracanã, o Flamengo lutava pelo título e zoou pra caramba a nação rubro-negra. Chegou a hora aí de brincar um pouco com a torcida do Atlético. O atleticano que sempre vem aqui para Cabo Frio, né? Só fica ali aquela rivalidade no campo mesmo. E o Fluminense, rapaz, ganhou mais uma e ganhou bonito do Palmeiras, apesar de ter jogado bem. Não foi um jogo bom tecnicamente, mas o Palmeiras acabou vencendo, mas numa partida em que o Simon novamente acabou errando, Luana, e tirou aí um pontinho precioso do Palmeiras, que se termina empate essa partida, ou até o Palmeiras vence, né, porque sairia no placar, poderia administrar o jogo, sair num contra-ataque, Fluminense apavorado, e perdeu a liderança aí para o São Paulo. Como é que você viu essa vitória do Fluminense num jogo com tantos erros de arbitragem? Como você disse, tirou um pontinho, mas pode ter tirado os 3, né? Já se o Simon tivesse marcado um pênalti, o Gum puxou a camisa do Danilo na área, se ele tivesse marcado, teria tirado realmente os 3, como tirou. O Fluminense ganhou com o gol do Fred, numa tarde muito quente do Rio de Janeiro. O Palmeiras um pouco desorganizado, Wagner Love muito perdido em campo. E falando de arbitragem, como a gente já vinha batendo nessa tecla, é a hora da arbitragem ter realmente o pulso firme, ter um olho clínico para esses erros. Na última semana a gente estava citando o Marcos Braz, que correndo risco de ser punido, e dessa vez o presidente do Palmeiras chamou o Simon de canalha, de vigarista. O Beloso, que é um presidente bem tranquilo, né, economista, um cara, né, sério, sabe o que fala, mas perdeu a linha. Porque o Simon, nos últimos anos,
só vem fazendo bobeira, né, Luan? Foi contra o Flamengo ano passado, É verdade. na partida contra o Cruzeiro, dessa vez com o Fluminense. Agora a gente tem que esperar. Será que o peso vai ser o mesmo? Será que a repercussão que houve com o Marcos Braz vai ser a mesma que houve com o Belusso, que é realmente uma pessoa muito calma, aparentemente, pelo menos nas entrevistas, e que perdeu todos os jogadores, todos estão realmente muito revoltados. O site oficial do Palmeiras tem uma ilustração dizendo: Simon, onde você viu a falta do Obina? Realmente é complicado. Agora, resta a gente esperar para ver se esse peso da declaração dos presidentes que significam e representam as suas torcidas perante as câmeras, se vai ter esse mesmo peso ou serão 2 pesos e 2 medidas. Até porque, né, Luana, nós como os torcedores, né, quando a gente está em casa, o torcedor em si, ele pode xingar, pode fazer o que for, reclamar, falar que vai pegar o cara na rua. Agora, um presidente de clube, ele tem até esse direito, mas para ele, né, ele expor isso, fica muito feio. Ele falou que se encontrasse o cara, ele ia dar umas pregadas no cara na rua. Chamou de vagabundo. Chamou de vagabundo, safado, falou que quer encontrar ele no tribunal para ele processar ele. Eu acho que ele foi além, né? Porque o Marcos Braz, ele acabou falando que o cara é um picareta, não sei o que lá. Mas em nenhum momento ele incentivou a violência, né? Em nenhum momento falou: se eu pegar ele na rua, eu quebro ele. E o torcedor, se vê o Simão na rua, pô, se o presidente falou que vai pegar ele, eu vou também, né? Quer dizer, um pouco complicada essa declaração de um cara bem tranquilo como o Belusso, né? Acho que ele foi ao extremo, né? Do calmo ele foi ao pior nervoso. Acabou valorizando a impunidade, né? Vamos pensar assim, o Marcos Braz teve uma frase que cabia talvez uma outra interpretação, de dizer que o juiz não poderia sair impune, mas não impune no sentido de você pegar, bater no árbitro, mas de que ele merecia uma sanção, um estudo daqueles erros no jogo contra o Flamengo contra o Santos. Agora, realmente, o Belusso perdeu as estribeiras, falou demais, chamou de vagabundo, vigarista, do que pudesse lembrar na hora. Brincadeira não, aí o Belusso perdeu a razão, tinha a razão, né? O gol do Obina foi legal, inclusive ele estava à frente do zagueiro, não estava nem atrás do zagueiro disputando de cabeça, ele tomou a frente, o próprio Mike fez a falta nele. Olha, não dá para entender. Eu fico pensando, esse negócio de mala branca, essas arbitragens aí fazendo coisas tenebrosas, né? E dá a entender que o São Paulo fica sendo beneficiado a todo momento, porque é líder hoje, né? Com esse erro aí, não sei, fica muita desconfiança. O Campeonato Brasileiro nos últimos anos vem sofrendo com isso. Vai perdendo a credibilidade, é um campeonato emocionante, mas vai perdendo a credibilidade. Todo final de campeonato é isso. 2005, o Dualib confirmou que comprou o campeonato, então é difícil, é difícil. E o Botafogo venceu ali o Curitiba na final antecipada pelo G4 lá de baixo e respirou, né? Agora tem 41 pontos contra 36 do Fluminense, que é o último ali da degola. Venceu um rival, né? Que também está lutando para sair. O Curitiba tem um bom time, mas o Fogão ontem entrou determinado a vencer e conseguiu uma bela vitória. É para respirar mesmo, Luana? É para respirar, mas obviamente não é para tirar os pés do chão, né? Tem o Fluminense ali na cola, atrás ali a 5 pontos, esperando um tropeço do Botafogo, né? É complicado. Fez uma boa partida, ganhou do Curitiba, o Marcelinho Paraíba muito apagado, e o time do Curitiba sentiu demais. Quando o Marcelinho não está num bom dia, o Curitiba não joga bem. O Botafogo fez um primeiro tempo excelente, o Estevão chegou a dizer que o Botafogo foi perfeito no primeiro tempo, né? Gol do Renato, gol do Lúcio Flávio, e pelo que parece, a eliminação da Sul-Americana não abalou o Botafogo, né? É verdade. E a classificação do Fluminense à Sul-Americana deu mais ânimo ainda para o Fluminense, que derrubou o líder dentro de casa. O ex-líder, no caso, agora. Né? Com certeza. E neste final de semana, né? No meio já começa aí com Grêmio e Palmeiras, para ter jogo da Globo. E no final de semana o Flamengo visita o Náutico, o Botafogo enfrenta o Barueri e o Fluminense pega o Atlético Paranaense dentro de casa. O Atlético Paranaense tem 43 pontos, o Fluminense tem 39. Pode diminuir essa distância, né? Até porque é um confronto direto. E o Fred pediu para que nenhum torcedor tricolor fique em casa, que possa ir lá ao Maracanã. Podemos até ter aí um público que nem Flamengo, que nem o Vasco tem posto lá no Maracanã, de 79 mil pagantes, 80 presentes, né? Como é que tu vê esse final de semana? Começando pelo jogo aí do Fluminense contra o Atlético Paranaense. O Fluminense vem embalado, ganhou